Palavra viva, poderosa e eficaz, que é capaz de mudar a nossa vida e o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Do reino do eu ao reino de Deus, do reino onde a minha vontade é feita, eu é que me importo, é eu, ao reino onde Deus nos chamou para entrar. E hoje você vai ter uma escolha. Se você quer continuar no reino do eu, onde você governa, a sua vontade governa, é você que faz, ou se você quer de fato participar do reino que Jesus disse que é uma herança para mim e para você. Amém? Vamos ler? Nós chegamos aqui no capítulo 1, agora nos versos 14 e 15 de Marcos. Nós estamos estudando o livro de Marcos. Se você perdeu algumas palavras, lá no YouTube, lá no canal da igreja, tem toda a sequência lá das mensagens que nós já pregamos em Marcos. Diz assim a palavra de Deus: depois de João ter sido preso, foi Jesus correndo para socorrer o Joãozinho, porque ele estava preso. Está escrito isso aqui? Não. João foi preso. Aquele que preparou o caminho para Jesus, aquele que batizou Jesus, foi preso. E Jesus não foi correndo para socorrer ele. Jesus foi pregar o Evangelho. Não te espanta isso? Espera aí, ele era servo de Deus, ele abriu o caminho para Jesus, para o ministério de Jesus, ele batizou Jesus. Nós estamos diante de um homem que consagrou Jesus para o ministério. Esse cara foi preso e Jesus foi pregar? Ele foi pregar. Jesus não foi correndo tirar João da cadeia, ele foi pregar. Isso me mostra um princípio, que o Evangelho está acima de qualquer problema que você passe. Às vezes nós negamos o Evangelho, negamos estar com a igreja, negamos participar de algumas coisas por causa de pai, esposo, filha, filho, marido, não sei o que, papapá. Pois é, o cara foi preso e Jesus foi pregar. Não é que ele não amava João, mas tinha algo superior ao problema que estava sendo enfrentado. E Jesus então ele sai para pregar o Evangelho de Deus, dizendo, olha o que Jesus estava pregando: o tempo está próximo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você percebe uma coisa aqui? Olha para cá. Nós já passamos por João no deserto, nós já passamos por João pregando, nós já passamos por João batizando Jesus, nós já passamos por Jesus saindo da água e o Espírito Santo descendo do céu, o céu se abrindo e Deus declarando: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E agora nós chegamos na etapa onde João foi preso e Jesus foi pregar o Evangelho. Aqui é a primeira vez que Jesus abre a boca para falar alguma coisa. Você entende a importância disso? Para quem está comigo aqui um tempo, você já entende o princípio do primeiro. Eu não vou explicar isso de novo. Então você percebe que aqui, no livro de João, que nós estamos estudando, aqui no Evangelho de João, é a primeira vez que Jesus abre a boca para falar alguma coisa. Você percebeu isso aqui? E qual foi a primeira coisa que Jesus falou? A primeira coisa que Jesus fala quando ele abre a boca aqui em João é: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nem todo mundo que está dentro do banco, que está dentro de uma igreja, sentado no banco, é salvo. Nem todo mundo já foi. Nem todo mundo se arrependeu. Alguns continuam vivendo a mesma vida, do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas Jesus mostra o quão importante é o arrependimento. Você percebe que essa foi a primeira mensagem de Jesus? Jesus poderia ter falado de prosperidade, Jesus poderia ter falado de milagre, mas a primeira vez que Jesus abre a boca para pregar algo, ele diz: arrependei-vos. Você percebe como que o arrependimento é importante? Ele disse: o reino de Deus está próximo. Agora, qual é o Evangelho do reino de Deus? Porque Jesus disse algo, ele disse: olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí eu tenho que me perguntar o seguinte: quando eu leio aqui, eu preciso me perguntar: qual é o Evangelho do reino? que Jesus está pregando aqui.
Qual é esse evangelho? No livro de Gênesis, presta atenção que isso aqui é muito importante. Adão e Eva viviam um relacionamento verdadeiro com Deus, porque Deus era o rei. O rei não era Adão, Adão não era rei da própria vida, Eva não era rainha da própria vida, mas o rei era Deus. Mas se você vai para o capítulo 3, o capítulo 3 conta a próxima parte da história, onde Adão e Eva escolheram ignorar uma ordem do rei, fizeram da maneira deles, foram lá, comeram da árvore, e a partir daí o ser humano escolheu ser seu próprio rei. E o que aconteceu depois? Só desgraça, irmão. O primeiro filho do casal um mata o outro. E agora não tinha mais prosperidade. A vida foi decaindo, a vida deles foi tomando um rumo que não tinha antes. Tudo porque quiseram ser seus próprios reis, fazer suas próprias escolhas de acordo com suas próprias vontades, ignorando a palavra de Deus. O que Deus disse para eles? Não toque nisso. A palavra de Deus foi liberada. E o que eles fizeram? O que muitos fazem, ignoram a palavra de Deus e continuam fazendo suas escolhas do mesmo jeito. Querido, é por isso que hoje existem guerras dentro das casas. Tem pais levantando guerras contra os seus filhos, maridos levantando guerra contra as esposas, esposa levantando guerra contra o marido. Por quê? Porque cada um quer dentro da casa ser seu próprio rei e provar para o outro a razão das suas escolhas. Posso dizer algo para você com amor? Quer sair da guerra no seu lar hoje? Abra mão de ter razão. Abra mão de ter razão. Não entre numa disputa de ego com ninguém. Ah, mas Não. O maior tolo é aquele que sempre quer provar que tem razão dentro de uma discussão. Se fala comigo, eu falo mais alto, e eu vou falar até que entendo que eu tenho razão. Você é um tolo, uma tola. Não entra numa disputa de ego com ninguém. Você está travando uma guerra dentro da sua casa, e talvez você está falando, pastor, eu estou enfrentando um tempo de tempestade dentro da minha casa. Você plantou isso. Você plantou essa guerra, só que você não percebe que você plantou essa guerra. Porque quando alguém se coloca como rei de si mesmo, significa o seguinte: essa pessoa não aceita ser contrariada, não aceita que a escolha do outro pode não ter a ver com aquilo que você escolheu para você. Deixa eu dizer para os pais que estão aqui, os seus filhos não são você. Eles não vão escolher o que você quer, do jeito que você quer, quando você quer. Eles não vão ser você, ou eles não vão ser uma versão sua, eles vão ser eles. Deixe os seus filhos serem quem eles querem ser. Pastor, mas eu não concordo. Você também faz muita coisa e ainda já fez que seus pais não concordam, nunca vão concordar. O problema é que o seu ego está tão acima que você não aceita ser contrariado. E isso não é só pais com filhos, isso também acontece nos casamentos. Fica um tempo todo disputando o ego dentro do casamento para ver quem está certo e quem não está. Ah, mas você falou isso. Ah, mas você fez aquilo. Aí de repente ressuscita uma situação lá do passado que estava morto, enterrado, e joga essa situação na mesa de conversa e de repente está uma guerra. E você não entende por que está a guerra. Quem quer ser rei do outro nunca escuta a verdade do outro. Ele coloca sempre as suas opiniões acima de tudo. Passa a enxergar quem pensa diferente como inimigo. Sabia que as pessoas pensam diferente de você? Você não é o dono da razão? Nem dentro da sua casa. Tem gente que fala, ah, pastor, mas eu criei um filho para fazer isso comigo. Larga de ser vítima. Vítimas pensam assim, querem sempre retribuição, querem sempre uma obediência cega. Olha para cá, seu filho não é uma versão de você. Entende o que eu estou dizendo? O relacionamento, querido, com quem é rei de si mesmo, ele se relaciona até quando há uma concordância total. Porque quando há discordância, então para mim não serve, porque discordou de mim. E agora nós vamos bater boca, nós vamos entrar numa discussão para provar quem tem razão e fica uma guerra. Deixa eu dizer, quanto tempo você está arrastando guerra aí com alguém, com alguma pessoa para provar a sua razão? Está valendo a pena entrar nessas guerras, nesses conflitos, para querer provar a sua razão? Você já percebeu que você entra, talvez aqui nessa igreja, há muitos anos,
entra, sai, mas algumas coisas, algumas guerras, sempre estão persistindo na sua vida. Será que você nunca se perguntou por quê? Por que, pastor, que eu entro aqui, eu já jejuei, já colocaram a mão na minha cabeça, já oraram por mim, já profetizaram, e nunca mudou esse negócio aqui, eu já até recebi umas bênçãos, mas a situação aqui ainda não mudou na minha vida. Por que eu estou vivendo isso até hoje? O que falta, pastor? Sabe o que falta, filho? A palavra de Deus, presta atenção aqui, olha para cá. A palavra de Deus não pode ser só um jargão bonito na sua boca, sabe? Não pode ser só um louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus, é muito bonitinho. Vamos pôr isso na prática agora? Porque no louvor é bonito. Será mesmo que você vive a sua vida colocando diante dele todas as coisas? Ou você só coloca diante dele aquilo que interessa para você? Entende o que eu estou dizendo? Nós estamos falando sobre um rei. Então, quando eu tenho a minha vida voltada para Jesus e para o Evangelho, a palavra ela ocupa um lugar no meu coração. E quando a palavra ocupa um lugar no meu coração, então eu não tenho tempo para travar guerra com ninguém. Eu não tenho tempo para travar batalhas, entrar em batalhas que eu não preciso entrar. Quando a palavra, querido, entra no meu coração e no seu coração, nós não permanecemos do mesmo jeito. Essa é a diferença para o salvo do não salvo. Existe mudança. Se você entrou para esse lugar e a sua vida desde que você entrou está a mesma coisa, questione-se se você realmente... Eu não vou falar para você questionar a sua salvação, que eu vou pôr em você condenação. Mas eu acho que você deveria se questionar isso. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Ok, de quê? Você foi salvo de quê, irmão? Porque salvos têm vidas transformadas, não permanece do mesmo jeito. Não é a mesma coisa, a vida é diferente. Talvez nós somos religiosos, frequentadores de templos, acostumamos com o ritual de levantar as nossas mãos, dar as nossas ofertas, ouvir a palavra, cantar um louvor, receber algo do Senhor, mas ainda não entendemos que o verdadeiro Evangelho, ele flui para um lugar, ele me leva para um caminho, onde eu não sou o centro, onde eu não sou o rei, que existe alguém que é o Senhor, que é rei, que me governa, e que eu tenho que me submeter a Ele e a sua palavra. A palavra de Jesus continua ecoando nos dias de hoje. O tempo está cumprido, o reino chegou. Eu sei que muitas vezes você está habituado a nós pregarmos um reino que virá, um reino que o Senhor Jesus vai vir estabelecer na sua volta, ok? Mas Jesus está dizendo, o reino está cumprido. Eu vou mais além, tem uma parte que Jesus fala assim, o reino está entre você, você já foi inserido nesse reino, você está nele, você não está fora do reino. O reino aqui não é um lugar no mapa, não é Brasil, França, Estados Unidos, o reino é o governo de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, o tempo está cumprido, o reino chegou, o governo de Deus chegou para vocês. Vocês estavam acostumados a viver de uma maneira sem governo, tudo desordem, a casa em desordem, as finanças em desordem, mas quando o governo de Deus chegou, essas coisas têm que acabar, porque agora tem um rei dentro da sua casa. Ei, tem um rei lá dentro. Ele quer governar a sua vida, só que talvez você não deixa, você insiste em fazer do seu jeito. Mas Jesus está dizendo, o rei chegou. Chegou um rei no seu casamento. E esse rei vai começar a alinhar as coisas e colocar as coisas no lugar. Chegou um rei nas suas finanças e esse rei vai começar a alinhar algumas coisas. Chegou um rei na sua vida e esse rei vai começar a dar para você sabedoria, para você resolver as coisas que você não conseguia resolver. Mas você tem que entender, conscientemente, tem um rei na sua vida e esse rei não é você. Reino aqui, querido, não é um lugar. Significa governo, autoridade, domínio. Significa Jesus chegando como um rei para agir na sua vida. Mas aí fica a pergunta, pastor, como é que Deus vai governar a minha vida hoje? Está aqui, ó, através da palavra.
Mas não é só a palavra que você entra aqui e recebe domingo. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que começar a ler a Bíblia, irmão. Talvez você fale assim, pastor, eu não leio porque eu não entendo. Ora, deixa eu te dizer uma coisa, nós temos um canal no YouTube, e esse canal tem vários vídeos, onde tem muitos versículos explicados para você. Só que, talvez você prefere ficar ocupado, rolando vídeos aleatórios no seu Instagram, que não vão levar você a lugar nenhum. Vídeos de piadinhas, memes, postagens, frases de efeito. Ai, nossa, que frase bonita. Está mudando alguma coisa? Essas frasezinhas aí que vocês ficam postando aí no Instagram de vocês? Essas frases que vocês ficam lendo? Esses vídeos motivacionais do TikTok, Kawaii, que vocês ficam postando aí? Não tem nada contra, mas está mudando alguma coisa na sua vida? Será que você não enxerga isso? O mesmo demônio, o mesmo diabo, a mesma serpente que falou no Éden, está falando hoje. Só que ele mudou a técnica. No Éden, ele persuadiu Adão e Eva, dizendo: se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser os reis da terra. E esse diabo, ele continua falando hoje, só que sabe como que ele está falando? Ele não está falando mais que você vai ser rei, que você tem que comer de uma árvore. Mas ele está te dando um alimento diferente. Ele está te dando as telas, para você ficar consumindo e enrolando o dia inteiro. E deixando de comer o que você deveria estar comendo. E você está morrendo e não está percebendo. As suas finanças estão morrendo e você não está percebendo. Seu casamento está morrendo e você não está percebendo. Os seus filhos estão ainda à deriva, você não está percebendo. A sua casa está caindo e você não está percebendo, porque você está ocupado comendo o que você não deveria comer. Eu não sou contra redes sociais, mas tudo tem um lugar, irmão. Tudo tem um lugar. Você é crente. Tem um rei, e esse rei governa você por meio da sua palavra. Quando você deixa de olhar para a palavra, é a mesma coisa de você entrar para uma autoescola e querer passar no teste, na prova, sem ler aquele livro lá que eles dão. Existe isso ainda, ou eu estou meio antiquado? Aquele livrinho onde tem lá o que significa os sinalzinhos, as setinhas, a turma que tirou carteira recentemente, que a minha é velha, a minha tem mais de 20 anos. Mas na minha época era assim, eles davam um livrinho, né? Eles davam um livrinho para a gente. Aí falava, ó, você tem que estudar esse livro. Na verdade não era nem estudar, falava, tem coisa aqui que você tem que decorar, se você quiser passar na prova escrita. E eu comi aquele livro, irmão. O resultado que eu fui lá e passei de primeiro, porque eu comi o livro. Comi. Eu ia dormir, tinha dia que eu dormia até com um livro na cara. Você sabe quando você deita, você... o livro na cara? Comi o livro, literalmente. Aí vem Deus, escreve tudo aqui que você precisa para viver uma vida plena. Ele deixa tudo escrito e fala, ó, se você ler isso aqui, meditar nisso aqui, você vai prosperar. Aí você, não, eu prefiro ficar no Kawaii, pastor, no TikTok, nas redes sociais. É mais interessante, ok? Está prosperando você? Está adiantando na sua vida? Seu casamento está fluindo? Sua vida financeira está decolando? Ou está a mesma coisa? Ou está pior? O diabo está distraindo você e você não percebe. Ele está fazendo você comer do que você não deveria estar comendo. Tem tempo, irmão. Marca tempo para ficar nas redes sociais. Você quer ir para a rede social? Vai lá no canal da igreja. Olha quanta coisa tem lá. Tinha muitos vídeos. Eu tinha mais de 300 vídeos, mas eu fiz uma limpa e comecei tudo do zero. Falei, ó, quero dar comida nova para essa turma aí. Tinha 350 vídeos, só tem 18, só os mais recentes agora. Só que você não vai lá comer. Porque você está comendo piadas. E enquanto o diabo está entretendo você, porque foi assim que ele fez com Adão e Eva. Adão, olha a árvore, que bonito. Aí enquanto eles estavam olhando a árvore, o diabo entrou e arrebentou com o casamento, arrebentou com os filhos, e eles estavam distraídos com o fruto. Olha que maravilha. Cutuque alguém e fala que não se distraia, fala com essa pessoa aí. E quando você está distraindo, o diabo está arrebentando você não está percebendo.
Porque você está distraído demais para perceber que o diabo está dentro da sua casa arrebentando com você. E você está todo culto, o sangue de Jesus tem poder. O diabo está amarrado, o diabo está derrotado, mas ele não está. Ele está dentro da sua casa, solto, saltando, à torta e à direita, com a mão no seu casamento, com a mão nas suas finanças, com a mão nos seus filhos. E quando você está distraído, irmão, entende o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Quantos querem ver dinheiro chegar nas suas mãos aí? Amém. Ah, não. Quantos querem ver dinheiro chegar nas suas mãos? Amém. Agora pergunta para mim assim, como? Pergunta isso aí, como? Uma coisa muito simples. Simples. Mas ao mesmo tempo que essa coisa é simples, ela é complexa, porque o diabo não vai deixar você fazer. Você vai travar uma luta com ele. Presta atenção. Não cesses de falar do livro. Você fala um monte de coisa, menos fala aqui, ó. Antes, medita nele de dia e de noite. Não é no Instagram, não é nas redes sociais, não é no Kawaii, no TikTok, que você fica rolando vídeo aleatório para se distrair. Medita dia e noite. Para que tenha cuidado de praticar tudo aquilo que estão ensinando para você. Porque se você fizer isso, então farás prosperar o teu caminho. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção, eu vou ser um professor para você aqui agora. Presta atenção. Quer ver só como é que você vai entender isso? Aponta para você e fala assim, ó, a prosperidade depende de mim. É responsabilidade minha. Ok. Talvez você pense assim, pastor, mas não é Jesus, eu não estou tirando Jesus do centro. Não. Não tá. Vou te provar por quê. Presta atenção nisso aqui. Qual que é a sua parte? Não cessar de falar a palavra, não cessar de meditar na palavra, dia e noite, meditar não é ler lá, o Senhor é meu pastor, não me faltará, amém, Jesus, glória a Deus. Não, é meditar. Como é que eu trago isso para a minha vida? Meditar não é você pegar a Bíblia e fazer uma maratona. Como que eu vou ler de Gênesis a Apocalipse até dezembro? Você pode fazer isso, mas isso não é meditar. Meditar é talvez você pegar um versículo e ficar nele 7 dias, 1 mês, 2 meses, em um único versículo, meditando naquele único versículo, dizendo, como é que eu posso trazer isso para a minha vida? Como é que eu posso trazer? Irmão, tem pregação que eu preparo, que às vezes eu fico 1 ano meditando em um único versículo, até que eu tenha revelação do que aquilo significa para mim e para a minha igreja. Para a igreja de Jesus, para a igreja que eu estou pastoreando. É meditar, é gastar tempo. Aí, presta agora atenção, por que eu falei que a responsabilidade de prosperidade é sua e não é mais de Deus? Porque Deus te deu as lições, está aqui. A lição para você passar na autoescola está aqui. Qual que é o seu papel? Fala assim, meditar e declarar. Meditar e declarar. Então depois que você medita e declara, o que a Bíblia diz? Então farás prosperar. Quem fará prosperar? Você, né? Deus é você. O contexto aqui não está falando do que Deus vai fazer, está falando do que você vai fazer. Olha só, é uma ordem aqui, ó. Você vai falar, você vai meditar, e depois que você falar e meditar, então farás. Não está dizendo então, vírgula, Deus fará. Então farás. Quem fará? Aquele que meditou e aquele que falou. Aqui quem que vai meditar e quem que vai falar? É Deus ou é você? É você ou Deus que tem que meditar e falar aqui? A ordem aqui é para quem? Não é para você? Então a Bíblia diz que você vai meditar, você vai falar, e porque você vai meditar e você vai falar, então farás, vírgula, não é Deus fará, então você fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Por quê? Porque Deus te deu a palavra, você meditou e você falou, você gastou tempo, e porque você gastou tempo com a palavra, meditando, falando, então você obteve sabedoria para prosperar. A prosperidade que você quer não está na sua barganha com Deus, não está com alguém pôr mão, ungir você e falar agora você vai prosperar, não está numa campanha, mas está na palavra que você despreza. Agora você entendeu por que o diabo quer manter você distraído? Continua aí com seu celular aí, fique em paz. Eu sou da turma dos que querem prosperar, por isso que eu meto a cabeça nisso aqui todo dia, irmão. Eu estudo isso aqui todo dia, eu leio isso aqui todo dia, eu como isso aqui todo dia, porque se Deus falou que se eu ler isso aqui, meditar nisso aqui, aqui tem segredos, que eu vou obter revelação e eu vou prosperar, porque eu vou entender, então eu quero isso aqui. Eu quero o que Deus falou que é para mim. Você quer ver a bênção acontecer?
Medite na palavra. Ou você pode continuar igual um louco, igual uma louca aí, fazendo um monte de coisas e se preocupando com o dinheiro todo mês. Fique doido da cabeça. Eu sei que tem situações que chegam na nossa vida e que às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu, igual aconteceu comigo um tempo atrás, há algumas semanas atrás. Mas agora presta atenção, sempre isso, todo mês isso, passa um ano, você está assim, tem alguma coisa errada, está faltando a palavra. Está faltando sabedoria na sua vida, e a sabedoria você não vai adquirir lá no Kawaii, no TikTok, rolando um vídeo aleatório. A sabedoria está na palavra. Se você lê e não entende, irmão, é simples. Eu vou dizer para você de novo aqui, ó, isso aqui foi feito para abençoar você. Vai lá no canal, ouve. Não entendi, pastor, ouve de novo. Não entendi, pastor, ouça essa palavra 1 milhão de vezes, até que você entenda o que Deus quer para a tua vida. Amém? Sabe por quê? Diga comigo assim, a palavra do rei tem autoridade. A palavra de Deus tem autoridade na sua vida, mas não é na vida de todos, é na vida daqueles que querem gastar tempo com Deus. Olha o que diz Eclesiastes 4, diz assim, olha, porque a palavra do rei tem o quê? Autoridade suprema, não é só uma autoridade, é uma autoridade suprema, uma autoridade superior. E quem lhe dirá o que fazes? Então, aqui está dizendo que o poder de Deus, a autoridade de Deus, está onde? Na palavra. Senhor, eu quero viver o seu poder, eu quero prosperar, eu quero que o teu poder mude a minha vida. Pois é, Deus está dizendo, a palavra do rei tem autoridade. A autoridade que você precisa para o seu casamento mudar, para a sua vida financeira mudar, para você parar de atrair sempre os mesmos problemas, está na palavra. Não está longe da palavra. Por isso que o diabo quer manter você distraído. Ele faz você dar vários cliques durante o seu dia, mas ele fala, ó, no canal da igreja não, hein, pula. Ou o pastor pôs um vídeo engraçado no grupo, agora o pastor pôs um vídeo de pregação, pula isso, pula. O irmão ali postou uma frase, agora o pastor postou aí um vídeo de pregação, pula isso, não compartilha com ninguém, não escuta 1, 2, 3 vezes, esse link que está lá no grupo da Bíblia lá, para você entrar lá no canal, não entre nisso, entre nas outras coisas, porque o diabo sabe, que o dia que você entender a palavra, você vai viver uma vida de autoridade. Quer viver uma vida de autoridade? Autoridade está na palavra. Querido, a graça tem que transformar a sua maneira de viver. Entra ano e sai ano, está do mesmo jeito. Tem que mudar. Eu sei que todos nós temos batalhas. Pergunte para alguém aqui hoje, quem não tem problema? Ninguém vai levantar a mão. E a Bíblia diz que nós viveríamos batalhas. No mundo teremos? Ok. Para todo mundo, crente, não crente, nós estamos no mundo, irmão. Aí, você está achando que o seu cansaço, porque algumas pessoas aqui você está com essa cara de cansado, que o seu cansaço está vindo do seu trabalho. Eu estou cansado porque eu trabalho muito, por isso que eu durmo, por isso que eu estou sempre mal, estou sempre cansado. Eu estou muito cansado. Não é, irmão. Sabe o que produz cansaço na sua vida? A maneira que você tem de reagir nas batalhas que você tem passado. É isso que produz o cansaço. Na hora da luta, na hora da batalha, o que você faz dentro da sua casa? O que você anda fazendo? Reclamar? É porque você é egocêntrico demais para admitir isso agora. Quantas palavras de reclamação saíram da sua boca nessa semana? Faz uma reflexão sobre isso. Já reclamou de quê essa semana? Quantas palavras de gratidão saíram da sua boca? Faça isso versus as palavras de reclamação. Na soma, vê o que vai sobressair. Então na hora da luta você não declara a palavra. Você reclama, murmura por aí. E o problema de reclamar, irmão, olha para cá, é que reclamar não cansa só você, reclamar cansa você e quem está do seu lado.
E esses dias Deus falou comigo, fecha a sua boca, porque eu estava xingando, estava reclamando não sei de um monte de coisa na minha vida. E Deus falou, para! Eu ouvi literalmente a voz de Deus falando, para! Aí eu falei, é Deus. Deus falou, filho, volte para a palavra. Volta para o lugar que eu te coloquei, você não deveria ter saído daqui. O diabo te distraiu, tirou você da palavra. Todos os dias da sua vida vai ser apresentado para você vida e morte, situações que podem trazer vida ou morte, vida ou morte. Você escolhe o que você quer rolar. Todo dia você vai ser apresentado para a vida e para a morte, para aquilo que vai construir, para aquilo que vai destruir, para aquilo que vai acrescentar algo na sua vida e para aquilo que não vai acrescentar. O problema em si não é a rede social, mas é o que você tem feito com ela. Esses dias eu fiz uma postagem lá falando assim, olha, eu não sou contra o uso de maconha. Para quê? Me desceram o pau, me desceram o cacete em mim. Que isso? Um pastor, parará, parará, blá 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 blá. O que você tem para dizer com aqueles que já destruíram a sua vida por causa da maconha? Eu falei que isso não é para você. Ponto. Deixa para o outro. Ponto. Não, pastor. Gente, presta atenção, para você não ser um desses aí levado pela mídia que conduz errado todo mundo. Maconha é uma planta, maconha é medicinal. Se você quiser usar como droga para se entupir, problema seu. Mas não vamos generalizar e falar, o negócio é ruim porque mata. Eu já vi gente morrer com Rivotril, você vai parar de tomar? Eu já vi gente morrer com diazepam, suicidou, você vai parar de tomar? Então o negócio o problema não é a planta, é como estão usando. Eu conheço gente que se droga com Rivotril, o médico fala para ele, olha, toma um, ele vai lá, toma dois, fica até babando dentro de casa. É uma droga, está se drogando também, é o mesmo princípio, está usando errado. Está usando um remédio. Tem gente que qualquer coisinha, eu vou tomar um calmante. Droga, está se drogando. Não estou acusando você, só quero deixar você consciente que você está se drogando. O médico aceitou, toma um, mas esse basta você ficar mal, que só eu tenho que usar minha droguinha. Então você entende que o problema não são as coisas, mas são o que a gente faz com elas. Eu não sou contra o uso da maconha, tem muitos benefícios na maconha. Pega um cara com epilepsia e dá ele umas gotas de óleo de CBD para você ver o tanto que ele não vai melhorar. Pega alguém com Parkinson e Alzheimer e dá para você ver o milagre que essa planta está fazendo. Autismo. Isso para autismo, meu Deus do céu, uma coisa que tem assim tido um resultado surpreendente. Mas não, vamos endemonizar a planta. Vamos colocar um demônio na planta por causa dos usuários drogados que se drogam com a planta, que não usam só para acalmar, que não usam aquilo só para uma doença, mas que se drogam, ficam babando na rua, enchendo o saco de todo mundo. Entende o que eu estou dizendo? Então, por que eu estou usando esse contexto com você? Para falar com você que redes sociais é a mesma coisa, a internet não é do diabo, a televisão não é do diabo, mas essas coisas viram do diabo. A maconha vira do diabo, a internet vira do diabo, a televisão vira do diabo quando você começa a fazer do jeito errado. E se você for pôr no mesmo contexto, o Rivotril vira do diabo, o diazepam vira do diabo, tudo vai virar do diabo se você começar a usar de uma maneira mundana. Porque, olha, o diabo ele plantou várias coisas na terra em forma de pecado. Abusos é uma delas. Abuso de substância, abuso de internet, todo tipo de abuso é do diabo. Se você não sabe usar um determinado medicamento, uma determinada planta, um determinado remédio, então não é para você, é para o outro, não é para você. Então não enche o saco de quem está tendo benefício com aquilo. Mesma coisa é a internet, não sabe usar, faz um jejum de internet, sai dessa porcaria que está te matando espiritualmente. Aí você passa o domingo inteiro distraído na televisão, na internet, aí chega para a igreja, quer entender a palavra, mas você passou o domingo inteiro distraído, desconectado de Deus. Eu chego na igreja, não entendo nada que o pastor prega, mas a novela você entende, o vídeo você entende, as porcarias que você vê você entende, mas você não entende o que o pastor prega, porque o que o pastor prega é a palavra de Deus, é espiritual, e só gente espiritual entende, se conecta com o espiritual. Eu não estou dizendo que você não é espiritual. Desde quando o Espírito de Deus foi colocado dentro de você, você se tornou uma pessoa espiritual, mas você ainda não aprendeu a viver como tal.
Então eu vou dizer de novo, não é a internet o problema, não é o Facebook, não é o Instagram, não é só Netflix, mas o problema é o que você está fazendo com tudo isso. Você está colocando isso no lugar de coisas que você não deveria colocar. Pastor, a minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo para a palavra. Eu duvido. Você não tem tempo para parar 5 minutos lá no YouTube e escutar uma pregação, 30 minutos que seja. Ir lá no canal da nossa igreja, pegar a sua Bíblia, ler em casa, junto com o que está sendo pregado, marcar e grifar para você não entender. Deuteronômio 30:19 diz: tomo hoje os céus e a terra por testemunha contra vocês, de que lhes dei a oportunidade, e o céu é testemunha, diz o Senhor, de escolher a vida, a morte, a bênção ou a maldição. Deus te deu a oportunidade de escolher. Fala comigo assim: a vida que eu vivo hoje são por causa das minhas escolhas. Você escolheu. Não é diabo, não é Deus, é você. Por quê? A terra e o céu é testemunha que eu lhe dei a oportunidade de escolher a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Aí esse ó aqui, ó, é Deus falando assim: ó, escolha a vida, escolha a vida, escolha a palavra, para que vocês e os seus filhos, a sua casa, o seu casamento, a sua vida financeira possam viver e não mais sobreviver. Quanto tempo você está sobrevivendo, se arrastando por aí nas batalhas da vida? Ei, não é para você mais isso. Deus está falando: olha, eu dei a oportunidade de você escolher. O que você está escolhendo? Deus está dizendo: o que você está escolhendo é o que você está vivendo, ponto. Não, mas é porque meu marido que é assim, a minha esposa que é assim, os meus filhos que é assim, as minhas contas, não, o tempo todo é você, e Deus está chamando você hoje. Você é filho de Deus, filha de Deus, e o seu Deus, o seu Pai, o seu Rei está corrigindo você e dizendo: olha para a tua vida, porque você está vivendo o que você escolheu. Escolha diferente, as coisas vão mudar. Está na palavra, irmão, não é eu que estou dizendo para você. Enquanto você continuar fazendo as mesmas escolhas, adivinha, tudo vai continuar igual. Enquanto você estiver se relacionando com as mesmas pessoas, enquanto você estiver do mesmo jeito, nada vai mudar. Ah, pastor, mas eu estou passando tanta luta e ninguém está nem aí para mim. Ah, eu estou doente, pastor, acho que eu quero morrer, ninguém vê. Ah, eu estou triste, ninguém vai orar por mim. Coitadinho de você. Eu não tenho dó de você, irmão. Nunca. Sabe por quê? Deus nunca disse que eu tinha que tratar você como vítima. Que eu tinha que olhar para você e falar: ó, coitada da irmã ali, olha. Coitadinho do irmão. Oh, não. Deus disse que eu tinha que tratar você como rei e sacerdote. Deus disse que eu tinha que tratar você como povo eleito, nação escolhida. Deus disse que eu tinha que tratar você como mais que vencedor. Não é chegar na sua cara e falar: pois é, irmão, que dó que eu tenho de você, que peninha que eu tenho do seu problema. Pastor, a Bíblia diz: chorar é com os que choram. É diferente eu chorar com você orando junto do que eu chorar de dó, porque eu estou com tanta dó de você que eu vou chorar pelo seu problema. Você nunca vai me ver fazendo isso. Você não é vítima. Você se vê como vítima, mas a palavra não te deu essa posição de vítima. Sabe qual que é a sua posição? Assentado com Cristo nas regiões celestiais governando. Só que você não entendeu. Amém. A Bíblia chama você de rei. Você é um rei sacerdote aqui nessa terra. Você nasceu para governar. Você nasceu para pisar, para conquistar, para ter. Mas você prefere deixar as coisas continuar governando você. Deixa eu dizer para você: ei, olha para cá. Esse problema que você está enfrentando não vai acabar com você, porque você é maior que isso. Amém. Você é maior que isso. Começa a se enxergar dessa maneira. Não é você é maior que isso, não é porque você é o cara, não é porque você é a mulher. Olha para mim. Não. É porque você tem a palavra, e a palavra do rei tem poder. E quando você pega essa palavra, você medita nessa palavra, você ora a palavra, você fala a palavra, essa palavra tem poder na sua boca e ela produz resultados. Por isso que Deus está dizendo para você: olha, a terra é testemunha, o céu é testemunha, que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus está dizendo: escolham a vida. A vida de Deus está na palavra. Por que a vida de Deus está na palavra? Haja luz e houve luz.
A terra produza, e a terra produziu. Tudo que você está precisando é começar a declarar sobre a sua própria vida, e parar de reclamar, e murmurar, e resmungar. E se essa mulher chata, resmungona, esse homem resmungão, esse crente resmungão, que só fica pelos cantos, reclamando de tudo, falando de tudo, querendo que as pessoas ouçam suas queixas, os seus murmúrios. Declare a palavra. Pare de olhar para a sua vida e ficar, veja a minha vida, olhem para mim. Não. Ninguém quer olhar para você. Nós queremos olhar para o Senhor e para a palavra. E eu quero olhar para você sim, mas eu quero olhar para você e perceber que a palavra está tendo resultado da sua vida e você mudou de vida. Que agora você está prosperando. Você não é mais aquela mulher resmungona, reclamona, que ficava reclamando o tempo todo da vida. Você não é mais aquele homem que ficava se queixando, minha vida, azar, céu. Você é aquela pessoa que olhou para a palavra, entendeu a palavra, declarou a palavra, e agora na sua boca o Senhor reina. Ele é rei agora da sua vida, mas Ele não é um rei só que governa a sua vida, Ele é um rei também que governa a sua boca. Você tem coragem de botar a mão na sua cabeça e fazer uma oração comigo? Fala assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, governe a minha boca, não permita que palavras de maldição, de murmúrio saia da minha boca. Deus vai governar você agora. Toda vez que você reclamar, vai vir um anjo e... Já pensou, irmão? Já pensou se você fosse apanhar? Já pensou se você fosse apanhar do anjo? Toda vez que você reclama, tinha gente que estava banguelo, irmão, sem dente. Outros não tinham nem boca mais. Reclamou o anjo, pá! Reclamou, pá! Quando você escolhe a palavra, até os teus filhos passam a viver uma vida diferente. Pastor, os meus filhos não estão aqui, mas a palavra chega até eles. Pastor, os meus filhos não são crentes, não tem problema não. Um dia o Senhor conserta a vida deles. Mas é importante que aquilo que você declara, a palavra ela não fica só em você. Elas produzem vida na vida dos seus filhos. Pastor, mas meus filhos são assim, blá blá blá. Beleza, você já falou tudo que seus filhos são. Agora começa a declarar o que você quer que eles sejam. O problema é que a gente começa a olhar para os nossos filhos e começa a ver defeitos. Esses dias Deus falou comigo: para de falar do defeito dos seus filhos. Comece a declarar o que você quer que eles sejam. Eu declaro que os meus filhos são obedientes. Eu declaro que os meus filhos são prósperos. Eu declaro que os meus filhos não têm enfermidade. Eu declaro que tudo que eu estou vendo aqui agora é passageiro, que as coisas vão fluir, porque os meus filhos são uma bênção. Deus fez eles uma bênção, e Deus mandou escolher a bênção. Então se eu escolher a bênção, essa bênção não é só para mim, ela é para os meus filhos também. A minha casa é abençoada. Dá um de doido, irmão. Começa a andar na sua casa declarando. Você não conversa sozinho dentro de casa? Conversa. Tem muita gente que conversa sozinha. Deus me revelou, irmão. Você fica lá na sua casa, arrumando suas coisas. Aí você passa um pano. Não tem problema conversar sozinho. Só que conversa coisas que vai edificar você mesmo. Deixa eu te contar uma coisa para a gente finalizar. A Bíblia te fala assim: olha, não abra a sua boca para produzir palavras torpes, mas antes, fale palavras que edificam. Ok. Quem é que mais ouve aquilo que você fala? Você mesmo. Você é o que mais ouve o que você fala. Aí você está falando um tanto de coisa para você mesmo ouvir, e você começa a se comportar, porque você ouviu tanto aquilo que você falou a teu respeito, que você começa a agir daquela forma. Por isso que você está nessa vida. Por isso que nada funciona. Porque você se moldou aquilo que você mesmo falou. Eu sou um derrotado, agora eu vou ser assim. Aí, você agora não é aquela pessoa mais que anda assim, ó, aleluia. Não. Você agora anda assim, ó. Olha como eu sou derrotado. Olha meu fracasso. Eu só ando de cabeça baixa. Tadinho de mim. Fique de pé no seu lugar. Jesus disse: o tempo está cumprido. O reino já veio. O reino está em você. Arrependa-se. Creia no que você ouviu aqui hoje. Leve isso para a sua segunda-feira. Não leve isso só, saiu na porta, esqueceu. Leve isso aqui para a sua vida. Começa a praticar isso hoje. Amém. Feche os seus olhos.